que eu acho sobre a professora ter orientado os pais a darem os tapinhas, né? Isso. Olha... Ela chama de episódio bizarro. Qual parte seria a parte bizarra? Na revista Crescer do ano passado... Ela foi afastada porque aconselhou. Sim. Na revista Crescer do ano passado, numa das matérias que eu participei, por causa do livro e tal, da polêmica toda, eu tive uma informação que eu nem sabia, que foi pela matéria da Crescer. Falando que, lá por outubro, novembro, quando saiu o exemplar com essa matéria, estava em discussão se no Reino Unido se deveriam voltar com a palmatória ou não. Aí todo mundo pergunta a minha opinião sobre isso, né? E assim, se eu sou a favor da palmatória na escola, não. Mas, na época da palmatória, não havia tanto dependente químico, não havia tantos crimes dentro de casa, não havia a bagunça e a falta de respeito que há hoje em dia com os pais, né? Então, assim, uma coisa seria se a professora tivesse encostado um dedo no aluno. Outra coisa é, dependendo, eu não sei qual foi o caso específico, não sei que comportamento tinha essa criança, não sei qual era o contexto, mas, bom, vocês aqui eu sei a opinião, mas assim, dependendo da situação, o que a professora teria que fazer era orientar assim mesmo os pais. Não é? Porque dependendo, a gente sabe muito bem que uma palmada é uma questão, um espancamento é outra coisa. Né? Como eu gosto de falar, se uma palmada for equiparada a um espancamento, então um copo de cerveja deveria ser equiparado ao alcoolismo. E dependendo do comportamento da criança, ela precisa de alguma palmada. Tá certo. Agora, sobre ela ser afastada... Tá certo. E você acaba também respondendo a questão que nos enviou o Tórtoro, né, lá na Academia Liberal de Educação, querido Tórtoro, multimídia, né, fotógrafo, professor de matemática, coordenador lá do Anchieta, e ele está querendo saber se diante das ameaças sofridas, né, se você mudou de ideia, você acabou deixando claro que sua posição continua firme e reticentemente firme. Sim. Questione o querido Guilherme. Deixa eu só colocar o você precisa falar, essa questão, né? Tem razão. Eu concordo com o conceito, né, em si, mas eu vejo que a coisa às vezes pode se resumir, né? Existe uma questão que é muito clara. Pai não é amigo de filho, nem mãe é amigo de filho. Você é amigo de coisas que vão bem. Quando a coisa vai mal, seja qual for, você tem que ter uma posição de pai e mãe. Né? E o problema é que criou-se um acovardamento, se é que existe essa expressão, de pais e mães, na hora de simplesmente sentar e falar, olha, nós achamos que o correto é isso, nós queremos que o correto seja isso, e você tem direito de protestar. Mas enquanto você estiver sobre a nossa guarda, nós temos uma posição, como as escolas têm que ter sua posição sobre o que elas admitem, o que elas não admitem no espaço, até porque quando você dá liberdade para um, ele acaba invadindo o espaço de outro. Então me parece que o centro da questão, que pode sim, com o passar do tempo, envolver drogas, violência, uma série de outras coisas, claro, começa por aí. Eu tenho que aprender a respeitar as instituições, né? E a primeira instituição a ser respeitada é a minha própria casa, né? O problema é que de repente a gente começa a ter medo de colocar para as pessoas o que é certo e o que é errado. O que acontece se eu comprar um carro e não pagar as parcelas? Vão retirar meu carro, vão sujar meu nome, né? E por mais que eu entregue o carro, eu vou continuar com uma dívida, porque o meu carro não paga. Se eu for educado para ter direito a fazer qualquer coisa, pega essa criança que acha que pode tudo e ela vai comprar um carro e não vai pagar. E ela vai dizer que estão perseguindo ela porque ela não pagou o carro, né? Quando isso é uma questão do conceito inicial. Agora, se é palmada, se é conversa, eu acho que aí é uma questão que as famílias têm como definir em casa, porque nós conhecemos histórias muito claras de pessoas que apanharam muito e isso fez bem. Conhecemos histórias de pessoas que nunca levaram tapa e também fez muito bem, porque havia uma outra fonte de diálogo, havia um outro posicionamento. Há espaço, tranquilamente, para que as famílias entendam que elas têm uma função. Se você não é obrigado a pôr filho no mundo, mas se você colocar, você tem função de cuidar disso, né? Um texto muito legal
do Saramago, que eu acho que as pessoas conhecem, porque tem rodado por aí pelo Facebook. Ele diz que filhos são emprestados e que um dia vão embora. E que eu não tenho que sentir saudade, eu tenho que saber se eu fiz o melhor possível enquanto estava na minha mão. E essa é uma questão importante, porque quando eu faço pelo meu filho o melhor possível, ele se vira. No filme Rei, que conta a história de Rei Charles, né, a mãe, sabendo que ele ia ficar cego, passou anos ali atormentando para que ele comesse de olho fechado, para que ele andasse sem encostar nas coisas, para que ele se virasse. Aí quando ele fica cego aos 6 anos, ele tem que se virar. Guilherme, nós entramos, né, Regis? Né? Você pode fazer essa questãozinha? Inevitavelmente entraríamos nessa questão do estabelecer dos limites. E você, em determinado momento da sua vida lá, você postou no seu blog, né, estabelecendo limites ou aceitando os filhos, pergunto, como eles são. Aceitar os filhos como eles são. E aí, não fica uma coisa meio maluquinha esse negócio? Tá. Não, a questão, a questão da aceitação dos filhos como eles estão é que foi colocado como, inclusive, é o título de uma das palestras. Isso, da nossa palestra. Tá? E para a área educacional, né? Mas era muito em cima de que você tem que colocar a sua posição, mas você não pode esquecer que os filhos têm características próprias. Tá? Então, se você tem 3 filhos, talvez você tenha que usar 3 linguagens. Né? E às vezes a gente quer simplesmente que o filho entenda a nossa língua. Padroniza. Só que não. Então eu preciso conhecer essas linguagens melhor. Tá? Às vezes eu falo assim, esse filho me ama, eu chego em casa, ele me abraça, beija, eu pulo no pescoço, me lambe, faz um monte de coisa. Esse filho não gosta muito de mim, porque às vezes eu vou falar com ele, fala, tá bom, ele estica a mão, tá? Ele é aquele que quando tira uma nota chega e mostra pra mim, né? Só, ele é técnico, ele fala, não, pera um pouquinho, ele te ama. Só que a forma de amar dele é falar, pai, eu consegui tirar 10. Essa é a forma dele mostrar que te ama. O outro mostra que te ama, te beijando, te fazendo um monte de coisa. Pô, eu tenho que entender qual é a forma de expressão, qual é a forma de relacionamento, qual é a linguagem que tem e o que eles esperam da vida. Então, aceitar os filhos. Agora, isso não quer dizer que você não vai ter os parâmetros básicos. Como uma escola tem que aceitar os alunos. Pô, se eu falo de 3 filhos, imagina 40 alunos numa sala de aula. São alunos diferentes, mas não vai dar para dar uma aula em que eu falo, cada um faz o que quiser e tudo bem. É aceitar para poder adaptar a linguagem. Por isso que o Dr. Regis está com a sua escola de paz, né, Dr. Regis? Estou tentando. Está indo bem, Dr. Regis? Está indo bem. Mas esse aspecto, eu acho que corre por aqui, né? Eu venho de uma época que eu tinha medo de perder o amor do meu pai. Hoje, o que eu vejo é que os pais têm medo de perder o amor dos filhos. Aí entra um grande problema. Sabe, quem é que nós vamos ouvir para dizer que a palmadinha é boa ou não é? De repente vem uma coisa de cima para baixo, vem um estatuto aí do UECA, né? E aí, essa sociedade foi consultada, foi discutida por alguma coisa? Então, essas questões. A outra coisa é um discurso que a gente tem usado lá na Escola de Paz, que é o seguinte: a fruta dificilmente cai longe do pé. É muito difícil. E se cai, a gente tem que lembrar daquelas leis de Newton, inclusive, que é o seguinte: um corpo, se ele está parado, ele só vai mexer se houver uma força entre ele. E a outra, se ele está caindo, ele só vai desviar se ele tiver uma força puxando ele para cá ou para lá. Então, na família, o ideal seria que a família atraísse esse fruto para perto de si. Mas fora tem o consumismo, tem a droga, tem o sexo, tem um monte de coisa. Quer dizer, e o cara cai fora de casa. Então aí a família, ao invés de abrir a porta e sair a campo para entender aquilo, faz o quê? Se fecha, às vezes vão lá nos nossos consultórios, sabe, vem lá se orientar, compra livro de autoajuda que não para mais, sabe? Poucas vezes eles vão consultar quem conhece, dificilmente eles vão à escola dos filhos, por quê? O meu filho não, os meus são os mais lindos da floresta, o meu filho não faz isso. E aí acontece, agora só que a gente começa a pensar nas periferias, aonde realmente, que estrutura de família existe, que o Estado, e aí vamos colocar o Estado, ele patrocina para que essas famílias se organizem o mínimo possível. Então, nesse programa Escola de Paz, o que nós temos visto é isso. São pessoas que estão tentando se organizar, são verdadeiros heróis. Sim. Mas estão tentando se organizar. Sim. E sem ajuda
até da própria escola. Sim, mas eu queria pontuar uma coisa interessante quando você fala nas periferias, porque exatamente nesse momento a gente está acompanhando uma notícia que está correndo aí em São Paulo, daquele casal de mendigos, né, em São Paulo, que encontrou 20 mil reais e fuçou para ir atrás de localizar o restaurante e devolver o dinheiro. E aí, quando perguntado por que ele devolveu o dinheiro, porque ele falou, eu aprendi com a minha mãe, né, isso emocionou, que não é meu, não vai ficar comigo, eu vou devolver. Ele vem da periferia, ele vem da favela. Eu não discuto que as questões financeiras interferem claramente no processo de estrutura familiar, mas eu tenho muito mais medo dos que se acham ricos e crescendo, porque eles têm que provar que eles são fantásticos, do que aquele que assume o nível em que ele está e talvez ele não tenha que provar tanto, né? Eu tenho muito medo do jovem que é brincando, a gente fala assim, quando o pai está com o carro mais velho, ele quer que para na esquina, para não ir na porta da escola, aí fala, mas todo mundo é assim. Cara, mas ele está perpetuando devagarinho a ideia de que realmente eu só vou aparecer na frente da escola se eu tiver com o carro legal e de preferência que meu pai fez a barba, cortou o cabelo, tomou banho direitinho, porque se meu pai resolver parar na porta da escola, ainda descer para conversar com alguém, eu morro, né? Então, me preocupa a tal da classe média em ascensão, né? E nós sabemos que no Brasil isso está crescendo muito. Explodiu. Maravilhoso do ponto de vista econômico, financeiro, alimentar, todos os sentidos. Mas está se permitindo que você viva fora do eixo. Uma vez um amigo ele falou que nós somos da classe média, né? A gente ganha como baixo e gasta como alto. E é mais ou menos isso. Quer dizer, você põe teu sonho num patamar que é independente daquele que você está vivendo na realidade. Mas só uma coisa, eu acho que eu cometi um engano aqui. Porque quando a gente fala periferia, assim, quer dizer, mais distante do, vamos dizer assim, de um pensamento geral. Porque, por exemplo, esse casal ele estava no centro. E as periferias, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, são periferias de condomínios incríveis, né? Sim. Quer dizer, eu acho que é isso aí. Quando a gente fala em periferia, talvez esse foi o vício, né? A gente quer dizer o seguinte, distante realmente daquele centro crítico. Até das oportunidades. A língua tem uma dinâmica assustadora. Aquilo que era A, outrora é B agora, e futuramente será Z. Denise, engatilha aquela questãozinha gostosa sua. Isso, não. Voltando um pouco no ponto que a gente estava discutindo também. Não estica muito o assunto. Misturando pergunta nova. Misturando a questão do perfeccionismo legal. E do Facebook. Porque o Facebook hoje, ele acaba sendo um cartão de eu sou perfeito. Eu sou perfeito, meu casamento é perfeito, meus filhos são perfeitos, eu tenho milhões de amigos, eu sou honesto, eu não voto em político corrupto, eu não voto nisso, eu não voto aquilo, eu sou organizado, eu não jogo lixo na rua. E sendo que, na verdade, entra no que a gente estava discutindo anteriormente sobre o vazio interno também. O quanto as pessoas ficam preocupadas em mostrar uma coisa no Facebook que, na verdade, elas não estão vivenciando aquilo de fato. Sim. Olha, do ponto de vista estético, né? Eu sou fã do Facebook, no sentido de que ele te cria oportunidades, ele te cria possibilidades. Agora, o grande problema não é o que o Facebook faz com as pessoas, o que as pessoas acabaram fazendo com o Facebook, que é transformando ele numa mentira necessária, né? Uma vez eu li um negocinho que falava que Facebook é que nem geladeira, né? Toda hora você quer dar uma olhadinha, mesmo sabendo que não tem nada lá dentro, né? E essa é a grande questão. Parece que você tem que postar, né? E as pessoas às vezes viram e falam assim, pô, você viu que eu postei? Cara, eu estava trabalhando, não dá tempo de ver. As pessoas acham que você está o tempo todo olhando. Facebook, eu coloco algumas coisas interessantes, eu coloco ideias, conceitos, música, texto, tá? Eu coloco coisas, tá? Porque eu acredito naquelas coisas, questiono, né? Aliás, eu gostaria muito de pedir para as pessoas que usam o Facebook, evitar de usar o tal do curtir, né? Tudo que eu vou falando de tal, o amigo pôs, não é curtir. Rapaz, curtir quer dizer o seguinte, sim, aceito plenamente, concordo. Gostoso é comentar, né? Não, diz o que você pensa, discute, inclusive, fala assim, olha, não achei legal que você colocou. Ideias, trocar ideias. Se o Facebook for usado como uma ferramenta de troca de ideias e crescimento, eu acho que ajuda muito. Mas quando ele é colocado como uma forma de você se exibir diante de uma sociedade, ele é destrutivo. Mas o Orkut, que hoje está em desuso, já
fazia isso, né? E a gente sabe que, infelizmente, essa necessidade da exposição está sendo ruim. Nós temos aqui, acho que, começar a usar o Facebook dentro da escola para reeducar os jovens a usar essa ferramenta, que pode ser muito útil.